Então, vamos apresentar aqui alguns exemplos de cálculos envolvendo taxa de juros, né, em complemento aos exercícios apresentados pelo professor Josué durante a aula. Essa planilha vocês deverão receber uma cópia e poderão depois trabalhar nela e exercitar. Como eu comentei, a planilha é a melhor forma, ou pelo menos na minha opinião, é a melhor forma de você lidar com esses cálculos financeiros, mesmo porque a planilha também permite você montar tabelas, gráficos, tabelas com os orçamentos, com um orçamento familiar, com um orçamento pessoal, avaliar diversos aspectos da sua vida financeira. Né? Então, por exemplo, vamos avaliar esse exemplo aqui. Uma administradora de cartão de crédito cobra uma taxa de juros de 7,85% ao mês sobre o saldo devedor. Se em determinado mês uma pessoa não conseguir quitar um saldo devedor de R$1.000 e quiser ou puder pagá-lo após 4 meses, quanto será o valor a pagar? Então, como é que é a montagem desse problema? Né? O valor de R$1.000, então, é o valor que você vai financiar. Né? Na nomenclatura da matemática financeira, a gente chama isso de valor presente, né? Indica pela letra P. Tá? A taxa de juros é de 7,85% ao mês, né? Como está aqui indicado. A gente representa geralmente essa variável pela letra I. Né? E o número de meses que esse saldo devedor vai ser financiado é de 4 meses. Né? A gente indica essa variável, essa grandeza, com a letra N. Né? Você vai pagar depois de 4 meses, então o saldo devedor vai incidir juros sobre esse saldo devedor durante 4 meses, certo? Então, uma forma de se calcular, a fórmula matemática típica, é essa fórmula dada aqui, né, onde o valor F é o valor futuro, né, o valor que vai ser devido após o período de 4 meses, e a relação entre o valor futuro e o valor presente, ou seja, F dividido por P, é determinado pela equação 1 mais I elevado a N. Né? Então, onde I era a taxa de juros e o N é o número de períodos. Né? Sempre lembrando que o valor aqui, ele deve ser introduzido na fórmula na forma decimal, né? Ou seja, 7,85 dividido por 100. Então, aplicando-se essa fórmula, aí só ressaltando, né, quando você configura na planilha de cálculo, quando você configura a célula como percentual, né, usando essa função aqui, de percentual, a célula, né, a planilha de cálculo já entende que esse número aqui é 7,85 dividido por 100, certo? Então, aplicando a fórmula, né, então eu vou pegar 1 mais B7, 1 mais I, e elevado a célula N, que é o número de períodos, né? Então eu vou ter que a relação entre o valor futuro devido e o valor presente, né, que é o saldo devedor que eu vou financiar, essa relação é de 1,352946. Né? Então, para eu conhecer o valor futuro devido, então eu vou pegar o valor presente, né, e multiplicar pela relação, certo? Então eu teria que o valor futuro que eu vou ter que pagar de volta para a administradora após esses 4 meses seria de 1.352,95. Né? Ou seja, qual é o montante de juros aí? Né? A diferença entre o valor futuro e o valor presente. Né? 1.352 menos 1.000 vai dar aqui o valor de juros que foi pago, que vai ser pago após 4 meses. Ok? Um próximo exemplo, bastante similar ali ao que o professor Josué realizou durante a aula, né? Temos um exemplo aqui, um lote de ações foi adquirido por R$26.000 e após 6 meses foi vendido a R$32.000, certo? A alíquota de imposto de renda, nesse caso, é de 20%. Então, eu quero saber qual é o retorno desse investimento, né? Ou seja, quantos por cento, né? Qual é a remuneração implícita aí nessa negociação, né? Nessa operação de compra e venda, né? Então, veja, o valor que eu comprei inicialmente é o valor presente, é o que a gente chama de P, né? P, valor presente. E o valor que eu vendi
depois de 6 meses, é o que a gente chama de valor futuro, né? R$ 32.000. Ou seja, e o período da operação, o prazo da operação, N igual a 6 meses. Né? Então, foi durante esse tempo, né, eu coloquei 26 mil, 6 meses depois eu recebi 32 mil. Qual é a taxa de juros efetiva, né? Qual é o retorno efetivo inserido nessa operação? Né? Não é necessariamente uma taxa de juros, né? Seria equivalente a uma taxa de juros. Né? Aqui, no caso, é uma taxa de retorno. Né? Então, veja, o lucro bruto que eu tive é a diferença entre a venda e a compra. Né? Isso é bem claro, bem intuitivo, todo mundo tem uma noção bem clara disso aí. Né? Ou seja, eu comprei por 26, vendi por 32, R$ 6.000 de lucro bruto. Né? Só que o imposto de renda, ele incide sobre esse lucro. Né? Vou colocar aqui, né, ó, incidente sobre o lucro bruto. Tá? É de 20% sobre esse lucro. Então, o imposto de renda que eu vou ter a pagar por ter obtido esse lucro é de 1.200, né? Ou seja, 20% vezes 6 mil, certo? Então, qual é o lucro líquido que eu tenho? Né? É o lucro bruto menos o imposto de renda. Né? Então, na verdade, desses 6 mil aqui da minha operação, eu vou ficar com 4.800, certo? Então, esse valor que é o meu ganho real. Né? Então, a gente pode calcular, por exemplo, o retorno bruto. O retorno bruto seria o lucro bruto sobre o valor investido. Então, eu vou pegar, simplesmente dividir, né, os R$ 6.000, que foi o meu lucro, sobre o valor que eu inicialmente apliquei, que eu inicialmente investi, 26 mil. Né? Eu vou ter, então, um lucro bruto, né, de 23,8, um retorno bruto de 23,08%. Né? Só que eu não fiquei com todos esses 6 mil, né? Eu tive que pagar 1.200 para o governo, de imposto de renda. Então, qual é o meu retorno líquido? É esse lucro líquido, 4.800, dividido pelo valor que eu apliquei originalmente, certo? Então, eu tive um retorno de 16,46 no total, certo? Como se passaram 6 meses, qual é a taxa de retorno mensal embutida nessa operação? Né? Então, eu vou fazer a fórmula, eu vou pegar essa taxa de retorno aqui e elevar a raiz de 1 sobre o número de períodos, certo? É o cálculo da taxa de retorno equivalente, né? Ou seja, essa taxa de retorno aqui é em 6 meses, essa aqui é a relação de equivalência para se calcular a taxa de retorno mensal, tal qual o professor Josué demonstrou no exemplo que ele apresentou durante a aula. Né? Então, isso me resulta uma taxa de 2,86 ao mês. Né? Quando eu faço a relação de equivalência para determinar a taxa de retorno anual, né? Então eu vou pegar esse valor aqui de 6 meses e elevar ao quadrado, né? Ou vou pegar esse valor aqui de mensal e elevar a 12 vezes. Né? Podemos até fazer aqui agora, né? Ó, 1 mais esse valor aqui, elevar a 12, eu vou ter o mesmo cálculo. Né? Percebe que é exatamente o mesmo valor. Né? Então, de posse dessa taxa de retorno aqui, eu posso comparar, né, como eu escrevi aqui, esses valores podem ser comparados a outras alternativas de investimento. Né? Então, veja, nessa operação aqui, eu obtive 40,33% ao ano. Né? Ou seja, quando você compara, então, por exemplo, com um investimento num título do Tesouro, que vai render 6, 8, 10% ao ano, eu chego à conclusão que, sim, esse investimento foi muito vantajoso quando comparado por exemplo, né, com um título do Tesouro. Né? Então, ao calcular essa taxa de retorno, eu posso comparar e saber se eu fiz um bom negócio ou não. Né? Finalmente, nós temos um terceiro exemplo aqui, né, um investimento, né, o banco lá me oferece um investimento que promete pagar uma remuneração de 0,5% ao mês, certo? Se eu investir R$ 10.000 durante um ano, nesse ano, a taxa de inflação acumulada em 12 meses foi de 4,5%, qual será o retorno real? Né? Então, aqui é o caso eu tenho investindo uma taxa conhecida, uma taxa fixa, mas durante esse tempo vai acontecer inflação, né? Ou seja, vai acontecer a desvalorização do dinheiro, e eu, na verdade, eu quero saber se no final eu ganhei ou perdi, certo? Porque, né, se eu invisto a uma certa taxa de juros fixa, só que durante esse tempo existe uma inflação variável, né, imprevisível muitas vezes. Então, eu preciso saber se depois de um ano deixar esse dinheiro investido, eu realmente ganhei ou perdi.
né? Então, veja, novamente, né, o valor inicial aqui, o valor que eu vou investir é o que a gente chama de P, né, o valor presente. A taxa de juros, né, é 0,5% ao mês, e o período, né, durante um ano, 12 meses, certo? É o prazo da operação. Então, novamente, vou usar posso usar a equação de cálculo da relação entre valor futuro e valor presente, né, ou que eu apliquei aqui, 1 mais o 0,5%, isto elevado a 12 meses. Né? Então, eu vou ter essa correção do valor presente. Né? Quando eu calculo, então, o valor futuro, eu vou ter 1,06066 vezes 10 mil, eu vou ter, então, o valor final de 10.616,78. Né? Ou seja, o lucro bruto aqui, né, a diferença entre valor futuro e valor presente, de 616,78, certo? Mas durante esse ano, né, eu constato lá, no final de 12 meses, que a inflação desse ano foi de 4,5%, certo? Aqui, ou seja, uma correção monetária daquele meu valor 10 mil original ao longo de um ano, certo? Então, quando eu aplico aqui esse valor, né, 1 mais a taxa de inflação, né, 4,5%, eu aplico sobre o meu valor presente, eu chego à conclusão que os 10 mil que eu tinha um ano antes, um ano depois, ele deveria valer 10.450, ou seja, ele perdeu o poder aquisitivo. Né? O que eu comprava com 10 mil reais um ano antes, um ano depois eu vou precisar de 10.450 para comprar, certo? Isso é a desvalorização, né? Isso é o significado da inflação, né? A perda do poder aquisitivo do dinheiro com o passar do tempo, certo? Então, qual é o meu lucro efetivo, né? Olha, se no final eu tinha 10.616,78, mas devido à inflação, aqueles 10 mil originais agora precisam valer 10.450, qual foi o meu lucro real? Né? Então, é 10.616 menos o 10.450, né, que é o valor corrigido. Né? Então, meu lucro verdadeiro foi de 166,78 e não 616, certo? Então, veja que monetariamente, né, em termos numéricos, eu recebi 10.616, só que o meu 10 mil original, depois de 12 meses, deveria valer 10.450 para adquirir a mesma coisa, para manter o seu poder de compra. Então, meu lucro verdadeiro foi de 166,78. Né? Quando eu pego, então, e aplico isso, por exemplo, em relação ao meu capital originalmente aplicado, a taxa real foi de 1,67 ao ano, certo? Né? Se eu fizer aqui uma relação equivalente rápida aqui, né? 1 mais essa taxa aqui, elevado à razão de 1/12, eu vou descobrir a minha taxa mensal, certo? Que foi na prática, né? Então, a taxa efetiva foi de 0,14% ao mês. Né? Ou seja, o 0,5% ao mês que o banco me pagou, né, na prática, virou apenas 0,14% ao mês, certo? Porque o dinheiro, né, o valor do dinheiro desvalorizou-se ao longo desse período.